Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 194, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 5 e 6, Tobit 5 e 6 e Provérbios 10, 1 a 4. Isaías 5. Vou cantar em nome do meu amigo o cântico do seu amor pela sua vinha. Sobre uma fértil colina o meu amigo possuía uma vinha. Cavou-a, tirou-lhe as pedras e plantou-a de bacelo escondido. Edificou-lhe uma torre de vigia e nela construiu um lagar. Depois esperou que lhe desse boas uvas, mas ela só produziu agraços. Agora, pois, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes, por favor, entre mim e a minha vinha. Que mais poderia eu fazer pela minha vinha que não tenha feito? Porque é que, esperando eu que desse boas uvas, apenas produziu agraços? Agora, pois, mostrar-vos-ei o que eu hei de fazer à minha vinha. Destruirei a vedação para que sirva de pasto, e derrubar-lhe-ei a sebe para que seja pisada. Deixá-la-ei deserta, não será podada nem cavada. Crescerão nela os espinhos e os abrolhos. Mandarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel. Os homens de Judá são a sua cepa predileta. Esperou deles a justiça, e eis que só há injustiça. Esperou a retidão, e eis que só há lamentações. Ai de vós, os que juntais casas e mais casas, e que acrescentais campos e mais campos, até que não haja mais terreno, e até que fiqueis os únicos proprietários em todo o país. Aos meus ouvidos chegou este juramento do Senhor do Universo. As suas muitas casas serão arrasadas, os seus palácios magníficos ficarão desabitados. 3 hectares de vinha produzirão apenas um cântaro, e 10 medidas de semente não darão mais que um alqueire. Ai dos que madrugam para procurarem a embriaguez, e se retardam pela noite embriagados pelo vinho. Tudo são cítaras e harpas, pandeiretas e flautas, e muito vinho nos seus banquetes. E não reparam nas obras do Senhor, nem consideram a obra das suas mãos. Por isso o meu povo será desterrado sem de nada se dar conta. Os seus grandes serão consumidos pela fome e a plebe mirrará de sede. Por isso a habitação dos mortos alargará o seu seio e abrirá a sua boca sem medida. A ela descerão os nobres e a plebe com o barulho dos seus festejos. Todo o ser mortal se terá de curvar, todo o homem será humilhado e os olhos altivos serão abatidos. E o Senhor do Universo será exaltado na sua sentença. O Deus Santo mostrará a sua santidade pelo julgamento. Os cordeiros pastarão nas ruínas como em suas pastagens, e aí se alimentarão os cabritos. Ai dos que arrastam culpas como bois atrelados, e pecados atados com cordas de carro. Vós dizeis, que ele se apresse, que faça sem demora a sua obra, para que a gente a veja. Que o plano do Santo de Israel se execute, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que têm as trevas por luz e a luz por trevas, que têm o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que se têm por sábios e que se julgam espertos. Ai dos que são valentes para beber vinho e fortes para misturar licores. Ai dos que por suborno absolvem o culpado e negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a língua do fogo devora a palha e a erva seca se consome na chama, a raiz deles há de desfazer-se em podridão e a sua flor dissipar-se-á como o pó. Porque rejeitaram a lei do Senhor do Universo e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, o furor do Senhor se inflamou contra o seu povo e estende a sua mão para o castigar. Tremem os montes e os seus cadáveres jazem no meio das ruas como esterco. Mas como tudo isto, não se aplacou a sua cólera e a sua mão está ainda levantada. Ele levantará um estandarte para chamar as nações longínquas e dará assobios para as atrair dos confins da terra. Ei-las que chegam depressa e velozes.
Ninguém de entre eles se sente cansado ou vacilante. Ninguém repousa nem dormita. Ninguém desata o cinto dos seus rins, nem desperta a correia das sandálias. As suas flechas são aguçadas, os seus arcos estão retesados. Os cascos dos seus cavalos são como pederneira, e as rodas dos seus carros assemelham-se ao furacão. O seu rugido é de leão, rosna como um leãozinho. Ele brame, agarra a sua presa, leva-a sem haver quem lhe arrebate. Naquele dia, tal exército bramirá contra Israel como o bramido do mar. Olhai a terra envolta em trevas espessas e em nuvens que cobrem a luz. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. As franjas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam diante dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam o corpo, com 2 asas voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, 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 o Senhor do Universo. Toda a terra está cheia da sua glória. E tremiam os gonzos das portas ao clamor da sua voz, e o templo encheu-se de fumo. Então disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros, e vi com os meus olhos o Rei, Senhor do Universo. Um dos serafins voou na minha direção. Trazia na mão uma brasa viva que tinha tomado do altar com uma tenaz. Tocou na minha boca e disse: Repara bem, isto tocou os teus lábios. Foi afastada a tua culpa e apagado o teu pecado. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem será o nosso mensageiro? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me. O Senhor replicou: Vai, pois, e diz a esse povo: Ouvi, tornai a ouvir, mas não compreendereis. Vede, tornai a ver, mas não percebereis. Endurece o coração deste povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos. Que os seus olhos não vejam, que os seus ouvidos não ouçam, que o seu coração não entenda, que não se converta e eu o cure. Perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades fiquem devastadas e sem habitantes, as casas sem gente e os campos desertos. Expulsarei os homens para longe, haverá grande desolação no país. Se restar 1/10 da população, esse será também cortado. Mas acontecerá como ao terebinto e ao carvalho, que uma vez cortados, deixam um rebento. Esse rebento será uma semente santa. Tobite 5. Tobias respondeu a seu pai Tobite, dizendo-lhe: Tudo o que me mandaste, pai, eu o farei. Mas como poderei cobrar o dinheiro de Gabael se não o conheço? Que sinal lhe hei de dar para que me reconheça, creia em mim e me entregue o dinheiro? Também não conheço os caminhos para a Média, para lá chegar. Tobite replicou a seu filho Tobias. Ele entregou-me um documento assinado por ele, e eu entreguei-lhe outro assinado por mim. Dividiu-o em 2 pedaços, dos quais cada qual tomou um, e meti o meu junto do dinheiro. Faz agora 20 anos que deixei essa quantia em depósito. Portanto, filho, procura um homem de confiança que possa viajar contigo e dar-lhe-emos uma remuneração pelo tempo da viagem. Vai lá cobrar esse dinheiro enquanto eu estou vivo. Tobias saiu à procura de um homem que viajasse com ele para a Média e conhecesse o caminho. Tendo saído, deparou-se-lhe o anjo Rafael, sem que ele soubesse que era um anjo de Deus. Perguntou-lhe então Tobias: Quem és tu, jovem? Ele respondeu: Sou dos filhos de Israel, teus irmãos. Vim aqui procurar trabalho. Interrogou-o de novo Tobias, dizendo-lhe: Conheces o caminho para a Média? O anjo respondeu: Sem dúvida, já muitas vezes estive lá e conheço todos os caminhos. Viajei muitas vezes para a Média e pernoitei em casa de Gabael, nosso irmão, que mora em Ragués, na Média. Esta cidade fica exatamente 2 dias de viagem de Ecbataná, pois Ragués está situada nas montanhas. Disse-lhe então Tobias: Espera-me um pouco. Vou dizê-lo a meu pai, pois preciso de ti como companheiro. Pagar-te-ei o teu salário. Ao que o anjo respondeu: Esperarei.
mas não te demores muito. Tobias, entrando, disse ao pai: Encontrei um dos nossos irmãos, um dos filhos de Israel. Tobit respondeu-lhe: Chama-o, porque quero saber a que tribo pertence e se é pessoa de confiança para te acompanhar. Saiu então Tobias e chamou o anjo, dizendo: Jovem, o meu pai chama-te. Quando Rafael entrou, Tobit saudou-o em primeiro lugar. O anjo respondeu-lhe: A alegria esteja sempre contigo. Replicou Tobit: Que alegria poderá ainda haver para mim? Sou um homem que não pode fazer uso dos olhos, não vejo a luz do céu. Pelo contrário, moro nas trevas como os mortos que não distinguem a luz. Em plena vida, encontro-me entre os mortos. Ouço a voz dos homens, mas não os vejo. Disse-lhe o anjo: Coragem, Deus não tardará em curar-te. Tem coragem. Disse então Tobit: Meu filho Tobias quer viajar para a Média. Poderás partir com ele e guiá-lo? Pagar-te-ei o teu salário, irmão. Respondeu o anjo: Eu posso acompanhá-lo. Conheço todos os caminhos. Já fui muitas vezes à Média e percorri todas as suas planícies e montanhas. Conheço bem todos os seus caminhos. Tobit interrogou-o: Irmão, de que família e de que tribo és? Rafael replicou: Que necessidade tens de saber a minha família e tribo? Não procuras um mercenário. Continuou Tobit: Quero saber tudo conforme a verdade. Qual a tua família e qual o teu nome, irmão? Respondeu o anjo: Sou Azarias, filho de Ananias, o grande, um dos teus irmãos. Ao ouvir isto, Tobit exclamou: Sê bem-vindo, irmão, salve! Não leves a mal, irmão, que eu tenha desejado conhecer a verdade a respeito da tua verdadeira família. És realmente um dos meus irmãos, descendentes de família honesta e distinta. Conheci Ananias e Natã, filhos de Shimeias o grande, quando íamos a Jerusalém para adorar. E eles não se desencaminharam. Os teus irmãos são gente de bem. És de boa raiz, irmão. Sejas bem-vindo. E continuou: Pagar-te-ei 1 dracma por dia e o sustento para ti, tal como para o meu filho. Quando regressares com o meu filho, então dar-te-ei mais alguma coisa. O anjo disse: Eu vou com ele. Não tenhas medo. Partiremos e regressaremos com saúde, pois o caminho é seguro. Tobit disse-lhe: Bendito sejas, irmão. E chamou o filho e disse: Prepara-te para a partida e parte com este teu irmão. Deus, que reside nos céus, vos conceda uma viagem feliz e vos traga de volta com saúde, e que o seu anjo vos acompanhe sãos e salvos. Puseram-se, pois, a caminho, depois de ter dado um beijo ao pai e à mãe. Tobit disse-lhe: Vai com saúde. Ao presenciar isto, Ana, sua mãe, pôs-se a chorar, dizendo a Tobit: Porque foi que mandaste o meu filho? Ele era o arrimo da nossa velhice, era ele que ia e vinha por nós. Oxalá nunca tivesse existido esse dinheiro, por causa do qual ficamos sem o nosso filho. O Senhor deu-nos o necessário para vivermos até ao presente, e sempre vivemos contentes. Respondeu-lhe Tobit: Não te preocupes. Ele voltará são e hás de vê-lo com os teus olhos, no dia em que voltar, salvo, para ti. Não te preocupes. Não tenhas receio por ele, irmã. Um anjo bom acompanhá-lo-á. A sua viagem será feliz e regressará são e salvo. Ela, então, deixou de chorar. Tobit 6. O jovem partiu juntamente com o anjo e também o cão os seguiu. Caminharam juntos até que veio a primeira noite. Então pararam para passar a noite junto do rio Tigre. O jovem desceu até ao rio a fim de lavar os pés, e eis que um grande peixe emergiu da água, tentando devorar-lhe o pé. Tobias deu um grande grito. Disse-lhe então o anjo: Agarra o peixe e domina-o. O jovem apoderou-se do peixe e levou-o para a terra. Continuou o anjo: Abre-o, tira-lhe o fel, o coração e o fígado e guarda-os contigo. As vísceras, porém, deita-as fora. O fel, o coração e o fígado desse peixe são um ótimo remédio. O jovem abriu o peixe, tirou-lhe o fel, o coração e o fígado. Assou uma parte do peixe e comeu-a. O resto guardou-o depois de o ter salgado. Em seguida, continuaram juntos a viagem até às proximidades da Média.
Então Tobias perguntou ao anjo: Irmão Azarias, que poder medicinal há no coração, no fígado e no fel do peixe? Ele respondeu: O coração e o fígado queimados sobre as brasas afugentarão com o seu fumo toda a espécie de maus espíritos ou demónios de um homem ou mulher. Desaparecerão definitivamente sem deixar nenhum rasto. Quanto ao fel, serve para ungir quem sofra de cataratas, pois com ele ficará curado. Ora, tendo eles chegado à Média, quando se aproximavam de Ecbataná, Rafael disse ao jovem: Tobias, irmão. Este respondeu: Eis-me aqui. Ele então disse-lhe: Esta noite devemos ficar em casa de Raguel. Este homem é teu parente e tem uma filha chamada Sara. Além de Sara, não tem filho nem filha. Tu és, entre todos os homens, o parente mais próximo da jovem, de modo que a deves tomar por esposa, e tudo o que pertence a seu pai te caberá a ti como herança. A donzela é prudente, de ânimo forte e muito bela. E o seu pai é um homem bom. E acrescentou: É, portanto, direito teu tomá-la por esposa. Ouve então o que eu vou fazer, irmão. Eu falarei com o seu pai esta noite a respeito da donzela, para que te seja dada como esposa. Depois, quando deixarmos Ragués, celebraremos as núpcias. Sei que Raguel não te pode recusar nem prometê-la a outro, porque ele sabe que seria réu de morte se procurasse casá-la com outro homem, conforme a sentença do livro de Moisés. E também sabe que é a ti, mais do que a qualquer outro, que cabe receber a sua filha como herança. Por conseguinte, ouve-me ainda, irmão. Esta noite falaremos a respeito da jovem e concluiremos o seu noivado contigo. Depois, quando voltarmos a Ragués, tomá-la-emos e levá-la-emos para a tua casa. Tobias então respondeu a Rafael: Irmão Azarias, ouvi dizer que essa donzela já foi dada a 7 maridos, que morreram todos no aposento nupcial na mesma noite em que se aproximaram dela. Também ouvi dizer a alguns que um demónio os matou. Por isso, tenho medo. O demónio tem ciúmes dela. A ela não lhe faz mal, mas quando alguém se aproxima dela, ele mata-o. Eu sou filho único do meu pai e receio morrer. Com a minha morte, levaria meu pai e minha mãe ao sepulcro por causa do desgosto pela minha perda, e eles não têm outro filho para os sepultar. Respondeu-lhe o anjo: Não te recordas das palavras de teu pai quando te aconselhou a escolher uma mulher da tua própria família? Escuta-me, irmão. Não te preocupes com o demónio e casa com ela. Tenho a certeza que esta mesma noite ela te será dada como esposa. Mas tu, quando entrares no aposento nupcial, pega no queimador de incenso e põe sobre as brasas bocados do coração e do fígado do peixe. Quando o demónio sentir o cheiro, fugirá e nunca mais aparecerá junto dela. Depois, quando quiseres aproximar-te dela, primeiramente levantai-vos ambos, orai e invocai o Senhor do céu, para que sobre vós desçam a sua misericórdia e a sua salvação. Não temas, pois ela foi-te destinada desde a eternidade, e tu a salvarás. Irá contigo, e estou certo que dela terás filhos, os quais deverão ser como teus irmãos. Portanto, não estejas em cuidados. Tobias, ao ouvir Rafael dizer que Sara era sua irmã, da linhagem do seu pai, concebeu grande amor pela jovem, e o seu coração afeiçoou-se-lhe. Provérbios 10, 1-4. O filho sábio é a alegria do pai, e o insensato é a tristeza da mãe. Os tesouros mal adquiridos de nada servem, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas repele a cobiça do ímpio. A mão preguiçosa empobrece, a mão diligente enriquece. Olá, que bom podermos encontrar-nos mais uma vez para deixar que a Palavra de Deus ilumine o nosso dia. Talvez venhas com o coração tranquilo, talvez tragas preocupações, cansaços ou perguntas. Seja como for, Deus não espera que estejamos perfeitos para nos falar. Ele encontra-nos exatamente onde estamos,
mas sonha-nos sempre melhor. Por isso abramos o coração e coloquemo-nos na sua presença. Daqui fala-vos o Padre João Moita, das equipas de Jovens Nossa Senhora, assistente do setor de Santarém. Continuamos juntos esta aventura de percorrer a Sagrada Escritura em 365 dias. E como sempre, caminhamos na companhia de Nossa Senhora, que soube escutar a voz de Deus melhor do que ninguém. As leituras de hoje são dominadas por uma das páginas mais belas e impressionantes de toda a Bíblia, a vocação do profeta Isaías. Antes desse momento, porém, o capítulo 5 apresenta-nos a famosa parábola da vinha. Deus compara o seu povo a uma vinha que foi cuidada com amor. O proprietário fez tudo o que era necessário, ouvíamos. Preparou a terra, plantou as melhores videiras e protegeu-a. E, no entanto, em vez de bons frutos, a vinha produziu frutos amargos. A imagem é simples e poderosa. Deus investe continuamente em nós. Dá-nos a vida, a fé, as pessoas que amamos, a Igreja, os sacramentos, a sua palavra. A questão não é saber quanto recebemos, mas que frutos estamos a produzir com aquilo que recebemos. Depois chegamos ao capítulo 6, onde Isaías contempla a majestade de Deus no templo. Os serafins cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. Diante daquela visão, Isaías não se sente importante nem especial. Pelo contrário, reconhece imediatamente a sua pequenez. Diz ele: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. É interessante notar que a experiência de Deus não gera orgulho, mas humildade, a verdadeira experiência de Deus. Santo Agostinho dizia que o primeiro passo para chegar a Deus é a humildade. O segundo é a humildade. E o terceiro continua a ser a humildade. Mas Deus não deixa Isaías preso à consciência dos seus limites. Purifica-o e depois faz-lhe uma pergunta: Quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde com uma das frases mais bonitas da Escritura, frase vocacional até: Eis-me aqui, envia-me. Muitas vezes esperamos sentir-nos preparados para responder ao chamamento de Deus, mas Isaías mostra-nos o contrário. Primeiro reconhece a sua fragilidade, depois deixa-se purificar e só então é enviado. Deus não escolhe os perfeitos, capacita aqueles que chama. Esta passagem recorda também algo que Tolkien escreveu através da personagem Gandalf na trilogia do Senhor dos Anéis. Quem me conhece sabe que eu gosto muito. Muitos, dizia ele, muitos dos que vivem mereciam morrer, e muitos dos que morrem mereciam viver. Não nos compete dominar toda a história. O que nos compete é responder fielmente à missão que nos é confiada. Isaías fez isso, e nós somos convidados a fazer o mesmo. O livro de Tobit, por outro lado, continua a mostrar-nos Deus a agir discretamente através da viagem de Tobias. Enquanto os personagens veem apenas acontecimentos comuns, Deus já está a preparar caminhos de salvação. É um convite a confiar, mesmo quando ainda não compreendemos tudo, como já vimos tantas vezes ao longo destes episódios do Mais 365. E o livro dos Provérbios hoje recordam algo muito concreto. A sabedoria não se mede apenas pelas palavras, mas mede sobretudo pelos frutos. O filho sábio alegra o coração do pai e o trabalho diligente conduz à vida. Talvez a pergunta que a palavra nos deixa hoje seja simples. Quando Deus olha para a vinha da minha vida, que frutos encontra? E se hoje me dirigisse a mesma pergunta feita a Isaías, quem enviarei? Teria eu a coragem de responder: Eis-me aqui, envia-me? Convido-os a rezar hoje comigo, com muita confiança. Senhor, diante da Tua santidade, Tu que és 3 vezes santo, reconhecemos a nossa fragilidade. Purifica o nosso coração, cura aquilo que em nós precisa de ser transformado e faz-nos produzir frutos de amor, de justiça,
de fidelidade. Que nunca tenhamos medo de dizer: eis-me aqui, envia-me. E pedimos a Nossa Senhora, a mulher do sim, generoso e fiel, que nos ensina a escutar a voz de Deus e a responder-lhe com todo o coração. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 194, todos os dias a conhecer novas histórias da Bíblia. Um abraço em Cristo. Até amanhã.